Não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. Confia. Ele está caminhando com você. Ele trouxe você para diante dessa mensagem, para você entender. Não tenha medo, apenas creia, confie, continue confiando em Deus, mesmo que tudo esteja parecendo perdido. Continua confiando em Deus. Não desista de confiar. Não desista de confiar. Tenha fé no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Você estava achando que não tinha mais jeito? Remove isso agora do teu coração. Tem jeito sim. Para o meu Deus, todas as coisas são possíveis. Para mim, muita coisa é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Não tenha medo, tão somente creia. E aí nós vemos a quarta lição. Não permita que nada abale a sua fé. Permita que nada abale a sua fé. A partir do momento que Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Está ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você? Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Você estava em dúvida se o milagre ia acontecer? Não tenha medo, tão somente creia. E agora você tem que guardar dentro de você essa quarta lição. Não permita que nada abale a sua fé. Marcos 5, verso 37 agora diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Aqui nós precisamos colocar em prática algo muito fundamental para que a nossa fé não seja abalada. Primeiro, Jesus não permitiu que fossem com ele as pessoas que não tinham certeza do milagre. Aqueles que estavam, a multidão que o cercava, ele falou: não, sem aglomerações. Jesus levou com ele só Pedro, Tiago e João. Mas repara, era só Pedro, Tiago e João que estava com ele? Quando ele atravessou o mar e foi para o outro lado, atravessou o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e foi para o outro lado, eram só esses três que estavam com ele? Não. Os outros discípulos também estavam com ele. Nem a multidão, nem os outros discípulos foram, apenas Pedro, Tiago e João. E se você olhar para grandes momentos da vida de Jesus, eles estavam lá. Aqui na cura da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Nem os irmãos de Jesus, aqueles que cresceram com ele, irmãos de verdade, filhos de Maria e José, nem esses foram com Jesus para o lugar do milagre. Você sabe bem que Jesus tinha irmãos. Tiago, não esse Tiago aqui, irmão de João, e nem o filho de Alfeu, mas havia o Tiago que escreveu a carta de Tiago que tem na nossa Bíblia, é o Tiago, irmão de Jesus. Judas, da carta de Judas, que tem no final da nossa Bíblia, antes de Apocalipse, é o irmão de Jesus, não é o Judas Iscariote. Jesus tinha um irmão chamado Simão, que não era o Simão Pedro, era um outro Simão. Jesus tinha irmãs, mas nem os irmãos dele ele levou com ele. Ele só levou Pedro, Tiago e João. E aqui você precisa guardar no seu coração, para que a minha fé não seja abalada. Eu não posso levar para o meu lugar de milagre quem não crê. A palavra de Deus diz que Jesus não realizou muitos milagres no lugar onde ele nasceu. Onde ele cresceu, ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então,
Os incrédulos têm que ficar de fora. Não leve para o lugar do seu milagre aqueles que não creem que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Não, eu não acredito. Não, olha só, eu sei que você crê nisso, que você crê que Deus pode fazer, mas é difícil, né? É difícil. Você, irmã, que seu marido está envolvido na bebida, chega em casa caindo pelos cantos. Aí você já ouviu alguém dizer assim: se ele não quiser, Deus nunca vai fazer o milagre. Quantas vezes você e eu já ouvimos isso? Se você já ouviu alguém dizer isso, ó, Deus só faz o milagre na vida de quem quer. Escreve aí nos comentários, coloca assim: eu já ouvi. Você já ouviu? Quem está aqui já ouviu? Não, Deus só salva quem quer, Deus só cura quem quer, Deus só faz o milagre na vida de quem quer. Isso aí é a maior balela que existe. Deus faz o milagre na vida de quem Deus quer. Seu marido pode ser pior que um gambá bêbado, caindo o tempo todo, chegando carregado. Mas pode ter certeza de uma coisa: basta uma palavra do nosso Deus. Basta uma palavra do nosso Deus. Você só não pode desistir de continuar clamando pela vida dele. Insista, persevere e o milagre vai acontecer.